Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 31 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, o número já está aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Junto com o número do nosso WhatsApp tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Pegue o seu celular, faça o teste aí para você ver que dá certo. Abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos sobre Operação do Transporte debate manutenção na frota dos ônibus da cidade. Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida debate com OAB e especialistas a educação e inclusão além da sala de aula. Vereador Marcelo da Farmácia faz indicação à Prefeitura para a implantação de semáforo na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira. E o fim de semana está chegando. Confira a agenda cultural com muitas dicas. E tem esporte também com a partida decisiva amanhã da Ponte Preta contra o 15 de Piracicaba. Tem a previsão do tempo, tem muitos assuntos. Mas olha só, você que está nos assistindo, já entregou a declaração do imposto de renda? Tem até o dia 31 de maio. Tem 2 meses ainda, mas não deixe para a última hora, hein? Pensando nisso, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, amanhã, 1º de abril, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, no Campina Shopping, vai auxiliar os contribuintes no preenchimento, entrega de declaração do imposto de renda. Por isso que eu aciono o repórter Michel Amorim, que está no local e tem as informações. Michel, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você aí de casa que está acompanhando o jornal Câmara Notícia. Exatamente, eu estou aqui no Campina Shopping, mais precisamente aqui no piso 2, em frente ao Poupa Tempo, que é onde vai acontecer, né, um evento Declare Certo do Sescom. E para tirar essas dúvidas do Imposto de Renda 2023, nós temos aqui a diretora do Sescom, a Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Obrigado, boa tarde, obrigado por estar aqui com vocês. Cláudia, para a gente começar aqui então, né, esse plantão Tira Dúvidas no Jornal Câmara Notícia, quantas pessoas ainda faltam entregar em Campinas, né? Porque as pessoas costumam deixar para a última hora, né? Exatamente. Em Campinas, aproximadamente, a previsão é de 390 mil formulários para declaração de imposto de renda. Até o momento já foi recebida 78 mil declarações. É muita gente ainda para entregar, né? Muita gente ainda para entregar. Realmente as pessoas acabam deixando aí mais para o final. E com esse ano que nós tivemos aí a prorrogação, né, que vai ser até 31 de maio, ainda as pessoas acabam deixando um pouquinho mesmo mais para o final. Quem precisa fazer a declaração? Existem vários critérios para fazer a entrega da declaração. Um deles é se você recebeu rendimentos acima de 23, 28 mil, desculpa, amanhã eu com certeza vou estar aqui com a informação, porém existem outros critérios, tá? Quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil reais precisa fazer a declaração. E uma dica bem importante para você são os MEIs. Muitos que têm a empresa como MEI, né, como trabalho como MEI, acha que não precisa fazer a declaração de imposto de renda devido até à declaração que é específica para o MEI. Porém, são coisas diferentes. Então, você que é MEI e teve rendimentos, se enquadra na obrigatoriedade, precisa fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. É importante a gente ressaltar que a declaração do imposto de renda é obrigatório. É obrigatório, sim, seguindo
as especificações da obrigatoriedade. Cláudia, o que acontece quando a pessoa não declara? Quando ela não declara, o CPF dela tem uma pendência na Receita Federal e ela pode, inclusive, ter o seu CPF bloqueado e, inclusive, em contas correntes, se tiver conta bancária. Tem multa? Tem multa também. Se você não entregar e aí para regularizar, você vai ter uma multa aí mínima de R$ 164. Aí é importante a gente dizer que você vai lá, declara, né? Coloca todas as informações, mas eu errei. Tem como corrigir? Tem como corrigir, sim. Se você fez a sua declaração e no momento do processamento, a própria Receita Federal, ela já te dá uma dica dizendo que tem pendências na sua declaração. Aí basta você entrar lá e retificar. Se você não fizer isso, você vai cair na malha, como diz a malha fiscal. E aí você pode ser notificado pela Receita Federal a regularização dessa declaração. Mais popularmente é dizer que o leão pegou, não é? O leão te pegou, exatamente isso. E aí, sobre a declaração, a gente pode fazer tanto pelo computador e agora, né, recentemente, tem a novidade o aplicativo do celular, né? Sim, você pode fazer você pode fazer pelo programa, né, baixando o programa no site da Receita ou fazer pelo celular, baixando o aplicativo. Esse ano também na realidade já tem há alguns anos, porém, esse ano nós tivemos uma mudança. Nós podemos baixar a declaração já pré-preenchida da Receita Federal. Isso é bem legal, né? Muito. Por quê? Quem fizer a declaração pré-preenchida, baixar a pré-preenchida e também tiver imposto a restituir e fizer a opção pelo Pix, você vai estar na linha de frente para receber a restituição. Nós hoje já temos o benefício que são para acima de 65 anos e agora esse ano, então, liberou essa oportunidade aí para quem fizer a pré-preenchida e tiver a opção pelo Pix para receber a restituição. Eu tenho certeza que o pessoal de casa se interessou por esse ponto, né? Porque já que você ganha pontos, né, na lista de prioridade na hora de receber a restituição, então ali tem níveis, né? Ouro, prata. Exatamente. Então, como que eu faço para baixar os dados da Receita Federal para a minha declaração pré-preenchida? Eu tenho que ter o cadastro no gov.br, no portal gov.br. Porém, eu preciso ter o nível prata, ouro ou o meu certificado digital. Como é que eu faço, então, para elevar o meu nível? São as informações que eu coloco? Sim, você faz o seu cadastro, ele começa com um cadastro básico. Para você ser prata, você precisa fazer alguns requisitos. Exemplo, cadastrar sua biometria facial, cadastrar o seu banco. Então, tem alguns critérios para você ser prata, ouro ou certificado digital, que ele vai te dar liberdade lá dentro para pegar todas as informações. Agora vamos passar outra dica para o pessoal. Existe horário melhor para a gente enviar a nossa declaração? Ou período? De manhã, à tarde, à noite, porque quanto mais próximo do final, mais congestionado fica, não é? Sim, o horário depende muito. Durante o dia, são muitas pessoas acessando, inclusive os escritórios contábeis. Então, se você quiser fazer à noite ela vai estar mais tranquila. Mas uma dica muito importante, não deixe para os últimos dias, porque os últimos dias o site começa a ficar muito congestionado. Já vai separando seus documentos, já pega lá, entra no site do banco, já pega seus informes de rendimento. Com certeza, se você trabalha como CLT, você já deve ter recebido o seu informe de rendimento, porque a empresa já encaminhou para você. Então, separa toda a sua documentação com muita tranquilidade, senta na frente do computador ou leva para um profissional e já providencia a sua declaração. E pra gente, então, adiantar esse serviço, não deixar para a última hora, amanhã tem plantão aqui no Campinas Shopping, né? Amanhã tem plantão aqui, sim, no Campinas Shoppings. Vamos estar aqui com 15 profissionais contábeis, tirando as dúvidas para você. Será que você precisa fazer declaração de imposto de renda? Eu estou na obrigatoriedade? Eu comprei um carro, e aí, eu preciso declarar? Como que funciona isso? Nós vamos estar aqui tirando todas as dúvidas para você, contribuinte, para você saber, estou dentro da obrigatoriedade, vou ficar em dia com o leão? Aí a gente tem que pegar e prestar atenção nesse ponto. Tem que agendar? Não precisa agendamento. Nós vamos estar aqui amanhã, a partir das 8 horas até às 13 horas, aqui na frente, nesse exato local, em frente ao Poupa Tempo. Tem que trazer documentos?
Se você tiver o informe de rendimento, já que você recebeu, é mais fácil, porque a gente já analisa se você está na obrigatoriedade por conta dos seus rendimentos. Então, se você já tem seu informe de rendimento, traga que fica mais fácil. Caso contrário, não tem problema, venha com a sua dúvida e a gente vai estar aqui disposto a te auxiliar. Cláudia, muito obrigado pelas orientações aqui para o nosso público. Imagina, obrigado vocês, viu? E olha só, Gabriel, então reforçando esse recadinho, amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã, então o pessoal que quiser vir, vai até 1 da tarde. Aqui no piso 2, em frente ao Poupa Tempo, Campina Shopping, tá? Evento do Sescom, declare certo. Eu vou aproveitar, já ter que fazer a minha declaração, porque eu não fiz ainda. E você, Gabriel, já fez a sua? Eu também ainda não fiz, Michel Amorim. Sou sempre daquela turma que vai deixando, vai adiando, mas dúvida é o que não falta, né? Então, iniciativa muito bacana que acontece aqui no Campina Shopping amanhã, no sabadão, 1º de abril, para tirar todas as dúvidas. Pessoa física, pessoa jurídica. Ela deu o exemplo, a Cláudia, aí, a questão do carro, para quem tem imóvel, atualização. Então, agradeço o nosso repórter Michel Amorim e, claro, também a Cláudia de Fonso, ela que é diretora do Sescom Campinas, por todas essas informações, reforçando o convite, então, amanhã das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, lá no Campina Shopping, tirando todas as dúvidas sobre imposto de renda. 12:00 mais 11 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, só o primeiro aqui no nosso telejornal, e na volta tem entrevista ao vivo, nós vamos falar com uma das autoras de um livro que fala sobre mulheres que estão revolucionando a tecnologia da informação. Não saia daí que nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia mais 15 minutos, Câmara Notícias de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, segundo a Organização das Nações Unidas, as mulheres representam nas universidades apenas 35% dos estudantes matriculados nas carreiras de ciências exatas, como tecnologia, engenharia, matemática. Uma pesquisa divulgada em 2019 revelou que apenas 13% das empresas brasileiras têm CEOs mulheres. Então, para incentivar as brasileiras a estudarem esses temas, a Rosana Teixeira de Almeida Anitta, que atua há 17 anos na área de tecnologia, 13 dedicados à liderança, é uma das autoras do livro, já no volume 3, TI de Salto, que conta com depoimentos, relatos, reflexões, contribuições de 22 mulheres que fazem ou fizeram parte do mercado de tecnologia. Então, Rosana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E de que maneira que você avalia esses dados que eu falei há pouco? Com preocupação, já são esperados, eles estão mudando. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão importante para a mudança da nossa sociedade, né? Bom, esses números, eles não me assustam, eu acho que é um número assim, até está evoluindo, estamos evoluindo nesse caminho. Eu acho que a representatividade é algo que está trazendo uma força, né, para esse movimento, porque à medida que outras mulheres conseguem ver que é possível e que outras mulheres reais, com vidas reais, né, e que nascem de dificuldades, de pontos de partida diferentes, alcançam conquistas dentro dessa área, elas começam a se motivar a entrar. Ô Rosana, para a gente tentar identificar por que a presença masculina ela é muito maior nas universidades, nos cursos de ciências exatas, você entende que a sociedade ainda reproduz estereótipo de gênero, que a mulher teria uma predisposição para atuar em áreas de cuidado humano e por isso se interessariam menos por assunto de exatas? Ainda se ouve isso? Sim, eu acho ainda que é uma responsabilidade que nasce dentro de casa, né?
assim, o quanto estamos incentivando as nossas meninas a realizarem atividades de brincadeiras, né, de diversão, que envolvem lógicas. Hoje, assim, eu tenho várias pessoas na área, assim, que a gente conversa muito sobre isso, onde provas de lógica as mulheres dificilmente acabam passando, porque na infância são um pouco estimuladas a jogos como xadrez, como dama, montar quebra-cabeças, coisas desse tipo. Normalmente a mulher é incentivada ao cuidar, né? Então, o que você falou, ela vai ganhar sempre o quê? Uma boneca, um joguinho de cozinha, alguma coisa relacionada a este meio. E você também assim, reprimida ao se desafiar, né? Então, assim, a menina vai subir em cima do móvel, você fala, não, não pode, né? Agora, se o menino sobe, você tem mais tolerância de aguardar. Então, assim, eu acho que esse movimento nasce em casa. Eu sou mãe, tenho 2 meninas, e eu já faço esse movimento dentro da minha casa. Porque eu acredito que é aqui que a base da mudança está dentro da nossa casa. A gente consegue mudar isso com esses números. Eu vou dizer para você assim, quando eu comecei, eu não era uma pessoa... Normalmente, quando você fala das mulheres na área de tecnologia, elas sempre falam assim, eu tenho uma predisposição para exatas, eu era uma boa aluna de matemática. Eu, por exemplo, não era uma boa aluna de matemática, tá? Eu era ruim, e durante muito tempo eu fiquei pensando, será que realmente é uma área que eu deveria ir? E o que eu entendi? O modelo, né? O modelo aplicado hoje no aprendizado brasileiro também é um modelo que você fechou ali uma média e aplica para elas. O meu modelo não era aquele. À medida que eu entendi como funcionava a minha mente, como era o meu aprendizado, eu entendi que não tinha nada a ver com gostar ou não gostar. Era simplesmente o modo que as coisas eram explicadas, elas não faziam sentido, e por isso eu não conseguia ter ali um aprendizado nessa área. Como que foi a sua trajetória, então, Rosana, e como que foi essa mudança de alguém que não ia tão bem na matemática para conseguir entrar nessa área, ter um sucesso e ultrapassando as barreiras e os obstáculos que nós vamos falar daqui a pouco mais, quais são esses? Tá, bom, a minha carreira, assim, ela é desenhada lá na infância, né? Eu tinha, na verdade, uma curiosidade, eu era muito curiosa, eu queria viver uma realidade, eu venho de uma família humilde, morei na favela em São Paulo, então, assim, é uma realidade bem complicada, escola pública, uma realidade que você pensa assim, será que eu vou sair daqui? Mas eu era uma pessoa que aquilo não me conformava, então eu queria uma mudança. Então eu comecei ali, a primeira coisa que eu decidi foi estudar tecnologia, mesmo não sabendo tecnologia. E aí eu comecei a trabalhar, entrei numa escola técnica, e aquele modo mais expositivo, que era um modo que eu entendia melhor, que eu falei que eu entendi, as coisas começaram a fazer sentido. Então, assim, por que eu vou fazer um programa? O quanto da matemática eu realmente uso no programa, entendeu? A matemática, na verdade, era única e exclusivamente um exercício de lógica. Então, eu comecei a praticar outros exercícios de lógica que começaram a fazer sentido para mim. Por isso que eu te falei tanto da necessidade da gente incentivar desde a infância, né? Um modelo de aprendizado. E quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu sou capaz, sim, de me desafiar em outras áreas que não seja só o cuidar, mesmo porque eu nunca me imaginei numa área de biológicas ou humanas, assim, né? E quando isso aconteceu, quando eu descobri esse método, descobri que isso não tinha, eu comecei a procurar caminhos dentro da tecnologia. A tecnologia, antigamente, era basicamente dividida em 2 meios. Ou você trabalhava em sistemas, ou você trabalhava em infraestrutura. E no momento em que eu entrei nisso, isso estava abrindo. Então, assim, já existia ali cadeiras onde você podia se dedicar ao negócio dentro da tecnologia. Já a qualidade dentro da tecnologia, não necessariamente só codificar, ou necessariamente configurar um servidor. E eu acho que esse leque é que começou a fazer sentido para mim, do tipo, eu consigo encontrar dentro desse meio, com as minhas habilidades, algo que eu consiga fazer e entregar melhor. Então, é possível para mim também. Esse incentivo, esse estímulo que você está falando, então, ele precisa começar a acontecer numa conversa, na entrega de um presente dos pais, dos familiares, já com essa criança e acabar com essa história de coisa de menino e coisa de menina. Exato, eu acho que nasce nisso. Por que eu dou uma bateria para o menino, mas eu nunca dou uma bateria de presente para uma menina? Eu acho que esse estímulo, a gente tem que descobrir o que tem mais aptidão para fazer, e esse leque tem que ser tem que aumentar o leque, né? Hoje a gente é como se você fosse criado para exercer meia dúzia de profissões, quando na verdade você pode exercer a profissão que você tem a maior habilidade ou goste mais de exercer, né? Dentro de tecnologia, a grande busca ainda é salarial. As pessoas ainda vão para a tecnologia muito motivado pelo ganho salarial que oferece, e não por aptidão.
Ou ela se restringe, porque a mulher também tem isso, né? Ah, eu vou entrar numa área, se ela não cumprir todos os requisitos da área, ela nem vai entrar. Ela fala, não, eu tenho muito mais aptidão para isso. Então, eu acho que esses bloqueios acabam impedindo esse aumento mais efetivo, né? Dentro dessa área. Ô, Rosana, até para a gente aproximar ainda mais a tecnologia da informação dos nossos telespectadores e da sociedade em geral, a gente pode dizer que essas áreas englobadas aí das ciências exatas, elas podem representar territórios com oportunidades de trabalho, de um desenvolvimento que é para o presente, mas também é para o futuro. É um campo que ele é propício para inovações que vão ajudar a resolver os problemas da humanidade. Como é que a gente pode aproximar a tecnologia da informação, que às vezes fica muito distante da população, de alguém que tem esse contato no dia a dia, mas que muitas vezes acaba não percebendo? Hoje eu acho que é até mais fácil explicar isso, né? Todo brasileiro tem um celular. A tecnologia está embutida ali. Quando você vai hoje a um supermercado, a tecnologia está embutida ali. Você só passa os seus produtos ali junto com uma pessoa, ou hoje já num totem, por conta da tecnologia. Hoje você vai fazer um exame, o tempo que demora para um resultado sair, que antes você demorava meses, hoje você vai em semanas ou até horas dentro de um pronto-socorro, está associado à tecnologia. Então, a tecnologia, ela serve muito para uma mudança do mundo, tanto positiva quanto negativa, né? Você tem outras coisas, por exemplo, bombas e coisas desse tipo, também envolvem tecnologias, mas existem muita coisa boa para poder fazer. Inteligência artificial, que agora está em super alta aqui no mercado. Gente, o quanto isso não está ajudando a área da saúde, um campo que a gente está precisando tanto hoje. Eu acho que a tecnologia hoje ela está embutida em tudo que você praticamente usa. Você vai no banco, qualquer coisa. Então, assim, hoje, o que eu acho é que tem que ter um match entre o sentido disso e o que você quer. Então, eu, por exemplo, entrei na área de tecnologia querendo mudar o mundo. Eu queria fazer coisas melhores para as pessoas. Eu queria levar acessibilidade para as pessoas. Até esse foi um dos motivadores que me fizeram entrar na área. E atingiu esse objetivo? Estou atingindo, descobri ali que é possível isso. E outro mito que tem também, que eu acho que vou aproveitar a oportunidade para falar, é que as pessoas de tecnologia são pessoas que não sabem lidar com pessoas. Esse também é um grande mito, tá? Eu acho que assim, é uma coisa que está mudando muito. Hoje, as soft skills, elas são o que mais é necessário para você estar hoje dentro de uma área, não só de tecnologia, mas em todas as áreas. Hoje você precisa ter empatia, hoje você precisa ter compaixão, você precisa saber ter escutativa, conversar. E isso mudou também dentro da área da tecnologia. Não é mais aquela pessoa que fica no armário e não fala para ninguém. Hoje as pessoas se relacionam, hoje a gente consegue fazer trocas muito bacanas. Hoje tem o cuidado com o humano dentro da tecnologia. Sobre essas relações e o mercado de trabalho, principalmente para a mulher, que é o nosso foco de hoje, já a gente vai citar o livro, que está neste meio da matemática, da tecnologia, da engenharia. Para ela conseguir entrar no mercado de trabalho, para ela subir de cargo, para ela ser um CEO, construir uma carreira, os obstáculos são maiores? O que são enfrentados no dia a dia? Olha, eu vou te falar que não é uma trajetória fácil. Por que não é uma trajetória fácil? Porque a mulher ainda tem ali a divisão entre as tarefas, né, de casa ou as tarefas da família e a carreira profissional. Parece que em algum momento, para as mulheres, elas têm que decidir. Isso é um grande mito nessa carreira, mas é tipo assim, eu tenho filhos, por exemplo. Em algum momento da minha carreira, eu tive que despriorizá-la para que eu pudesse ter filhos. Nesse momento, é o momento que começa ali você ter o desequilíbrio do crescimento. Porque a mulher entra, ela vai, assim, não existe nada que impeça a mulher daquele crescimento, tá? Lógico, nós temos ali as barreiras que a gente já sabe exatamente, que nós temos, essa nós temos. Mas existe uma barreira que ela é natural, existe um momento em que a mulher vai optar e falar, agora eu preciso ter uma família, que é uma opção da maioria, ter uma família. Nesse momento é onde você tem ali o maior descaso. Por isso que é difícil, né? Você olha e fala, nossa, temos poucas CEOs, temos. Porque na hora que ela fez aquela parada, é como se ali tivesse um freio. E quando ela volta, ela tem um caminho maior ali a percorrer. Então, eu acho que a grande barreira está ali. E outra, a mulher, eu acho que o perfeccionismo, a mulher ainda tem muito do perfeccionismo, tá? Então, o arriscar também é algo que para a mulher é um pouco mais difícil. Isso tem estudos que comprovam. O homem, se ele tiver ali 70% do que pede uma vaga, ele vai lá e se candidata. A mulher tem que ter 100%, senão ela acha que não vai ser possível. E eu falo isso até com propriedade, porque eu mesmo já deixei de fazer isso algumas vezes.
Então, eu acho que porque o homem se arrisca muito mais, a tendência dele subir é muito maior. E a mulher, ela tem esse do cuidado, parece que ela tem que dar conta de tudo, né? A mulher tem que ser a super heroína. E, na verdade, não. Eu acho que a gente precisa criar ali uma rede de apoio. Tem pratos que vão cair, e aí você tem que dosar. E é isso que vai fazer esse crescimento. Agora, muitas já olham e falam assim, não, eu quero ter uma vida, por exemplo, eu quero ter uma vida familiar. Eu nem vou entrar nessa área, porque essa área tem um problema. Eu sempre faço a apologia disso junto com a medicina, né? Se é tão ruim, porque temos mulheres médicas, né? Porque elas têm que sair de madrugada para socorrer alguém. Então, é possível sim. Ô, Rosana, em relação à sua vida acadêmica, a partir do momento que você saiu do ensino médio, como é que foi a sua construção para entrar no mercado de trabalho? Precisa ter uma qualificação no dia de hoje? Para quem está nos acompanhando, está interessado, como é que é este mercado hoje e a questão dos estudos? Então, como eu acho que você tem que ter alguma prática. Eu, por exemplo, terminei o ensino médio em processamento de dados, mas como eu não tinha computador, eu não tinha a prática. Eu trabalhava o dia inteiro numa outra profissão, então isso me impediu de entrar no mercado de tecnologia naquele momento. O que eu fiz, então? Eu comecei a estudar, entrei na faculdade numa área de eletrônica, eu me formei em microeletrônica, uma área também totalmente masculina, e eu terminei esse curso, mas no final desse curso eu percebi que não era o que eu gostaria. Foi quando eu fiz a transição de carreira. Quando eu fiz a transição de carreira, eu meio que fiz um laboratório. Eu entrei num centro que a Microsoft tinha e comecei a me qualificar em várias áreas diferentes. Então, dentro da tecnologia, eu fiz um pouquinho de teste, eu fiz um pouquinho de desenvolvimento, eu fiz um pouquinho de entendimento de negócio, liderança ali de projeto. E com esse entendimento básico, foi o entendimento que eu consegui entrar no mercado de trabalho, tá? Então, eu entrei em tecnologia no mercado de trabalho aos 25 anos. Mas eu tinha começado a minha trajetória em tecnologia aos 17. Ô, Rosana, e nessa época, 17, 18 anos, que muitos jovens ainda estão saindo do ensino médio e entrando em faculdades. Você disse que entrou em eletrônica e ainda era um ambiente muito masculino. Qual que era o seu sentimento quando você estava em sala de aula e você via poucas mulheres? Você já se sentia incomodada ou para você isso era algo normal que você não percebia na época e hoje você tem um outro entendimento? Na época eu não percebia, porque nessa idade é um pouco complicado você entender ali que parece opção, sabe? Porque é muito dito isso, assim, qual carreira você vai escolher. Eu acho que isso é muito inconsciente. Você escolhe já com aquele processo dizendo, ok, já é um mercado que vai ter mais meninos mesmo. E assim, a gente passou ali por conta, as piadas, até as piadas, é difícil você entender que elas não são normais, tá? Por exemplo, se você erra e fala, tinha que ser mulher, você não fez o circuito direito, tinha que ser mulher, sabe? Então, isso também, você escuta isso, mas parece normal e não é. Então, eu fui ter consciência disso um pouco depois. Quando eu terminei a faculdade, que eu entrei na pós-graduação, é que eu fui ter ideia disso. Eu falei, opa, não é assim, dá para ser diferente. Mas no começo, não. No começo, na verdade, assim, quando eu falava para as pessoas, eu vou fazer eletrônica, as pessoas riam da minha cara, tá? Falavam, o que você vai fazer em eletrônica, sabe? Porque parecia um universo que era que para mim, naquele momento, era algo muito distante. Na sua carreira, nessa transição, ainda sobre este assunto, você passou por situações de sexismo, ouviu muita piada, entre aspas, né? Porque de graça não tem nada, mas você ouviu muita coisa que você não gostaria? Na minha transição, meu primeiro trabalho foi muito difícil. Como eu te disse, eu mudei aos 25 anos, eu tinha pouca experiência na área de tecnologia e fui trabalhar numa empresa como desenvolvedora. E a pessoa que me gerenciava era uma pessoa altamente técnica e ela não conseguia compreender que eu estava ali no começo, mesmo porque eu era júnior, né? E ela não conseguia. Então, muitas vezes eu escutei, de repente não é para você estar aqui, você deveria procurar alguma coisa que pudesse fazer sentido para você. E eu vou te falar que foi muito do que eu escutei, uma força interna grande do tipo assim, não, eu tenho que provar que eu sou capaz, que não me fizeram desistir naquele momento. Porque era um momento de verdade que era muito fácil para olhar e falar assim, eu estava começando mesmo, sabe? Eu vou sair daqui e vou procurar uma outra posição. Nessa força interna, você teve apoio também de amigos e familiares para entender que o seu caminho realmente era dentro da tecnologia? Infelizmente não, porque é difícil você explicar isso, sabe? Porque normalmente quando alguém diz para você que você não é capaz, as outras pessoas, elas até para te confortar, tá? Elas falam assim, de repente não é melhor você procurar um outro caminho.
Então foi algo meu mesmo, assim, que eu decidi, falei, não, se eu decidir, se eu acredito que isso faz sentido, eu preciso fazer. Muitas vezes as pessoas que estão para te apoiar, algumas apoiaram, por exemplo, minha mãe não fazia a menor ideia do que era aquilo. E ela falava, não, mas se você acredita, vai em frente. Mas a grande maioria não. Relato importante realmente do que acontece. E Rosana, como que surgiu o convite para ser uma das autoras do livro? Como é que foi seu processo criativo? Demorou quanto tempo? Para quem está nos acompanhando e ficou interessado aí no TI de Salto Alto. Bom, até falando um pouquinho do livro, né? O TI de Salto é um projeto da Silva Bellio. Ela começou pensando em como incentivar, inspirar e incluir mais mulheres na área de tecnologia. Ela pensou fazendo isso com a própria história, e aí ela achou que era muito mais assertivo se ela incluísse histórias diversas, afinal a gente acaba se reconhecendo por pertencimento, né? Uma dessas histórias iriam tocar alguém que pudesse se incentivar. E aí no primeiro livro, ela fez apenas com pessoas próximas, né, ali. O segundo livro, não, o segundo livro já foi exatamente ver que o projeto estava dando certo, que as pessoas estavam entendendo esse sentido. E o meu convite foi assim, vou te falar que foi até meio peculiar. Eu fui prestigiar uma pessoa no volume 2, que eu conhecia, que começou comigo como estagiária numa empresa que eu trabalhei, e foi ela que me apresentou a Silvia e disse que eu era uma inspiração para ela, e a Silvia achou que fazia todo sentido. Se uma pessoa que estava no livro e estava dizendo isso, que eu deveria contar a minha história. Que E bacana. sobre o meu... Ai, desculpa, pode falar. Pode continuar, por favor. E sobre o processo criativo, eu vou falar para você assim, desde que isso aconteceu comigo, ou seja, desde 2010, eu já trabalho na liderança, tentando motivar as pessoas através do autoconhecimento, para que elas possam, sim, descobrir e motivar outras pessoas. Então, quando isso aconteceu para mim, foi meio que um presente de eu poder escrever, né, expor ali tudo que eu acreditava, tudo que eu passei, as barreiras que eu tive, inclusive de autoconhecimento, que me fizeram chegar onde eu estou. O meu processo criativo durou 3 dias, eu vou falar para você, Tá 3 muito dias eu rápido, sentei então. e escrevi muito, lógico, né? A gente passa pelas correções e tudo, mas assim, parece que já estava meio pronto na minha mente aquilo que eu queria passar para as pessoas. Que bacana. Então, o livro TI de Salto, para você que está nos acompanhando, tem um relato, depoimento de mulheres. Para quem está interessado no livro, a sua parte, por exemplo, Rosana, o que você passa? Você conta sobre a sua história, cada capítulo é construído de que maneira? Bom, eu separei alguns tópicos, né? Eu falo muito sobre comparação, a gente tem muito disso, né? De se comparar com o outro para poder ter algo. Então, eu falo ali sobre a comparação consigo mesmo, que eu acredito ser uma comparação justa. Eu falo sobre você ter mentoria, né? A importância de você ter, ter um mentor, alguém para te guiar nesse caminho, que a gente precisa trocar para poder não perder ali num desvio, né, a direção do seu propósito. Eu falo sobre você ter coragem de ser você mesmo, né, o poder da autenticidade. Então, assim, de você aceitar o que você é bom e o que você não é bom, tá tudo bem também. De repente, o que você é bom, você se sobressai muito mais do que ficar correndo muito tempo atrás daquilo que você não é bom. E eu falo também sobre autoconhecimento, sobre as coisas que, de repente, a gente não percebe. Falo um pouco disso, sabe? Às vezes a gente está no meio e a gente não percebe o que está acontecendo porque você está inserido naquele meio. Quando você sai, é que você percebe a diferença entre o que você está vivendo e o que você vive. Então, eu falo sobre isso, falo sobre a gente também falar um pouco, achar que pode, o que a gente enxerga, né? Lembra que eu te falei da provocação interna? Eu falo sobre isso, sobre, de repente, o mundo que eu enxergo não é o mundo que as pessoas enxergam. E é muito difícil você querer que as pessoas enxerguem aquilo que você está enxergando. Então, eu falo sobre semear também, você semear quem está ao lado. Às vezes a gente quer, sei lá, atingir um volume de 100 pessoas, quando você pode atingir uma pessoa que está do seu lado e isso já vai fazer grande diferença. Então, o meu capítulo tem esse tipo de ensaio. Ótimo, sobre essas visões diferentes que cada um tem de acordo com a vivência. Você já recebeu algum feedback sobre a sua parte, sobre o livro? Se sim, é diferente feedback de homens e de mulheres? É diferente. Eu vou te falar assim, eu recebi feedbacks de homens e eles são muito bons, mas eles são bem menos... são mais direcionados. Isso, é tipo assim, nossa, ficou muito bom o seu livro, parabéns. Tá. É isso. As mulheres não, elas falam assim, nossa, que bacana a sua trajetória. A gente precisa divulgar isso para que mais pessoas consigam se identificar
e seguir esse caminho. Uma identificação maior, então, das mulheres, talvez por já ter visto ali alguma situação que você relata e que elas já passaram, por exemplo. Sim, então, eu acho que justamente o coletivo desse livro, o que traz de ganho é exatamente esse. Por exemplo, eu vim de uma família muito humilde. Então, provavelmente, pessoas que estão nesse meio e estão querendo sair dali sem meio saber, gente, será que é possível? Será que eu chego do outro lado mesmo com tudo isso de problema que eu tenho? É uma história que eu acho que tem uma tendência da pessoa se identificar mais. Tem outras colegas do livro que tiveram pontos fortes diferentes, sabe? Mudaram completamente de posição. Pessoas que estavam lá, por exemplo, na escola técnica com 3 opções de curso e não sabiam o que escolher. Tem pessoas também nessa posição. Então, é justamente a gente conseguir divulgar isso em vários meios, para que cada pessoa tenha a possibilidade de repente, se identificar com uma história e se encorajar, às vezes, não só para entrar em tecnologia, sabe? Mas para seguir o seu sonho e conseguir alcançar algo maior. Você entende que o livro ele tem um público-alvo? Olha, eu achei que tinha, mas eu vou te falar que não, porque eu estou vendo pessoas diversas lendo e falando sobre isso, sabe? Por exemplo, eu tive relatos de uma dentista, por exemplo. Tá, eu tenho muitos relatos de homens, engraçado, né? Muitos relatos de homem em tecnologia que falam assim, cara, eu não tinha noção do quanto era complexo, e tal ponto que você falou, eu também sofro. E eu vou começar a trabalhar. Então é engraçado isso. Rosana, qual que é seu objetivo daqui para frente? Você já tem uma certa experiência na sua área de liderança, de tecnologia, já é uma das autoras de um livro. O que você pensa para o presente, mas para um futuro próximo? Olha, eu vou dizer assim, hoje eu tenho um propósito de vida que é justamente ajudar as pessoas a evoluir, né? A fazer mentorias. Eu já faço isso de forma voluntária, porque eu faço parte de uma associação de mulheres que são CEOs de tecnologia. E eu estou muito forte nesse propósito para trazer o quê? Para incluir outras pessoas. A gente está falando de mulheres, mas eu acho que a gente tem que falar do ser humano de uma forma maior. Então, são as mulheres, são os homossexuais, são as pessoas de raça, né? Que a gente tem. Eu falo muito disso, assim, às vezes eu, como mulher branca, mesmo tendo sido muito pobre, não consigo sensibilizar uma mulher negra que está na mesma situação. Então, como é que eu motivo uma mulher negra a falar sobre isso e trazer aquela mulher para cá, sabe? Então, assim, fazer isso, eu luto por um mundo melhor, eu acredito nisso. E esse caminho é muito longo ou ele está sendo encurtado? Eu acho que ele está ocorrendo até rápido, viu? Se eu pensar assim, eu comecei sozinha, fazendo com uma pessoa, tá? Então, assim, eu comecei fazendo ali dentro do ciclo que eu estava. Hoje eu consegui chegar num livro. Eu escrevi um livro sobre específico, né, técnico. Hoje eu venho no livro falando sobre a minha história. Eu fiz algumas lives já falando disso. Então, eu acho que esse movimento é um movimento que tende a crescer. Ele até foi mais rápido do que eu imaginava. Mas eu acho que ele tende a crescer. E eu acredito, é outra coisa até que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que essa é a barreira que você falou, né? Antes eu tinha uma barreira, eu falava, nossa, eu acho que eu só quero crescer até aqui porque eu tenho medo de me perder do meu propósito. Hoje não, hoje eu olho e vejo assim, quanto mais eu crescer, mais pessoas eu consigo impactar para que elas também tenham essa provocação interna e possam seguir um caminho melhor. E que você consiga atingir o seu objetivo. Rosana Teixeira de Almeida Anitta, uma das autoras do livro TI de Salto, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade. Lançou um novo livro, tem alguma atualização na sua área? As portas aqui do Câmara Notícias estão abertas para o seu retorno. Tenho certeza que todas as informações que você passou aqui de grande valia para o nosso telespectador, seja ele homem, mulher, enfim, acho que atingiu o nosso objetivo e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço demais e eu queria deixar aqui um recado para as pessoas. Gente, não se limitem pela sua condição atual. Eu acho que a gente tem muito de achar, a gente se coloca numa posição de conforto, já vendo que não vai dar certo. Eu acho que a gente tem que se provocar mais, eu acho que o mundo precisa disso. A gente está numa era de informação, a gente está um pouquinho preguiçoso ali, porque como a informação já está na mão com o celular, a gente acha que não precisa ir buscar, e a gente precisa sim. E existe um mundo de oportunidades, não só em tecnologia, mas para aquilo que a gente quer fazer. Tecnologia é um campo vasto, cheio de oportunidades, e que em 2025 a gente não vai ter o volume de profissionais qualificados que a gente precisa. Então, vem com a gente, vem se desenvolver por aqui.
Dica valiosa, então, da Rosana Anita, agradecendo mais uma vez a participação ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia nesta sexta-feira, meio-dia mais 43 minutos, hora das notícias aqui da Metrópole de Campinas. Olha só, crianças do Centro Social Bertone foram selecionadas para participarem de um torneio de robótica que vai acontecer lá no Paraná, mas o pessoal precisa de ajuda. O Vitor é uma das 8 crianças do Centro Social Bertone que foram selecionadas para um torneio de robótica que será em Curitiba. Tem escolas que não tem muita chance de acontecer isso. Aí todo mundo aqui já tá animado. Todo mundo aqui já tá prestes a, né, gritar de felicidade. Eu tô percebendo mesmo, galera animada. E você gosta de robótica? Gosto. Eu já fiz 2 cursos, o de robótica e de jogos. Como foram os cursos? Ah, foi legal. Eu fiz um poste de luz no primeiro. E no segundo, de jogos, eu fiz um jogo do passarinho lá que pula. A galerinha tá animada, mas olha só, para que tudo dê certo, eles precisam de muita ajuda para cobrir os gastos da viagem, que incluem, além das crianças, os responsáveis e também os educadores que fazem parte do projeto. A diretora voluntária do Centro Social e coordenadora do grupo de robótica lembra que, caso não haja ajuda, o sonho dessas crianças poderá ser frustrado. Para a gente poder ir até Curitiba, a gente vai precisar do transporte e alimentação dessas crianças e dos responsáveis, principalmente o transporte. A gente está fazendo então uma vaquinha, né? E também abrindo cotas de patrocínio para empresas para a gente conseguir custear, né, o transporte das crianças até lá, para a gente levar essa equipe. O Bertone é uma organização da sociedade civil que realiza as atividades filantrópicas das paróquias Santa Cruz e Perpétuo Socorro em Campinas e que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social nas regiões do Jardim Nova Europa, Jambeiro, São Martinho e Parque da Figueira. O Centro Social Bertone existe desde 1965, são mais de 57 anos de inclusão social. Eu estou aqui no Bertone desde 2019. Eu comecei com aulas de oficina de vídeo e oficina de programação. Né? E aí, como eu também dou aulas de robóticas numa outra escola, né? Eu falei, não, a gente tem que colocar robótica também no Bertone. Aí eu conheci o pessoal da Cyberzucas e foi uma feliz parceria e eles conseguiram essa oportunidade deles participarem da First Lego League, que é um dos maiores torneios de robótica do mundo. O Anderson é juiz nacional de eventos robótica, sabe tudo. O programa da First Lego League, né, é uma parceria de uma organização norte-americana juntamente com a Lego, né, e é o maior torneio de robótica do mundo. Né, então eles fazem em mais de 57 países, é engajado mais de 350 mil crianças por ano, tá? E o torneio ele tem categorias. Né? Então nós trabalhamos com diversas categorias e agora nós abrimos essa parceria com o Bertone para trabalhar com as crianças de até 9 anos. Né? Então vai ter uma fase nacional, né? Devido à pandemia, ano passado não teve o torneio, então esse ano nós vamos ter 2 nacionais. Né? Um nacional agora, que é o mês que vem, lá em Curitiba, e um outro nacional em outubro. E só vai estar nesse nacional em outubro as equipes que foram melhor classificadas nessa primeira etapa que já vai acontecer mês que vem. Lembra do Vitor do início da reportagem? Pois é, não é só ele que está com a expectativa lá em cima, não. Os amigos e as amigas também. Tá na expectativa de ir para Curitiba no torneio de robótica? Tô. Por quê? Felicidade. Tá feliz? Tô. É uma baita oportunidade. Sim. Eu acho que vai ser um torneio com muitas pessoas, muito legal, com várias máquinas bem interessantes. Como você foi selecionado? Conta pra gente. Através de uma prova, porque aqui eram para ter sido selecionadas 6 crianças, de 8 quiseram. Aí a gente fez um teste de 6 questões, cada um respondeu, 2 foram eliminados e os outros 6 que estão aqui comigo, fora os suplentes, passaram. Muito bacana e boa sorte, então, aos alunos aí do Bertone que consiga, né, atingir o objetivo e ir até o Paraná, então.
Meio-dia mais 48 minutos, hora das notícias do Legislativo. O vereador Marcelo da Farmácia fez uma indicação à Secretaria de Serviços Públicos aqui de Campinas para a implantação de semáforo na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, na altura ali da saída da Rua Matão, antes da rotatória. A proposta do parlamentar é organizar o fluxo de carros no trecho, evitar acidentes, longos congestionamentos, além de garantir a segurança de motoristas e também dos pedestres. O movimento na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, também conhecida como Marginal do Pissarrão, não para. E o trajeto é muito usado por motoristas, que precisam se direcionar para a Avenida Prestes Maia, Rodovia Santos Dumont e Anhanguera. Devido ao grande fluxo de carros, o trecho está muito perigoso. O Pissarrão é uma via expressa rápida. Como morador da região, o vereador conhece de perto os problemas. Eu moro no São Bernardo há quase 50 anos e o fluxo de carro aqui é muito grande, então o trabalho para entrar para o São Bernardo ou entrar para Prestes Maia é horrível. Então a gente pediu um farol, uma sinalização, porque tem a PAI do outro lado, tem a Casa da Criança Paralítica do outro lado e tem a Escola Matozinho que o pessoal usa muito atravessar aqui. E não tem sinalização, é uma via expressa rápida. Então o Pissarrão se tornou uma via muito rápida e muito fluxo de carro. Segundo o parlamentar, a proposta de implantação do semáforo já tem apoio do setor de trânsito da cidade e deve melhorar o fluxo na avenida e evitar acidentes. Então vamos tentar, a INDEC já foi aprovado, um farol para pedestre ali e de lá. Vai melhorar muito o fluxo de carro, vai favorecer muito a vida dos motoristas de carro. 6 horas da tarde isso aqui para tudo. Então a gente tem que ajudar muito o pessoal pedestre. O pedestre ele atravessa aqui, não tem como atravessar, não tem nada, é perigosíssimo. Então antes de acontecer alguma coisa, a gente tem que fazer funcionar. Mas já teve vários acidentes, várias batidinhas, e uma batida para tudo o trânsito, atrapalha tudo. Então o pessoal se conscientizando que tem um farol que é de menor acesso, então favorece muito a população. E mesmo com as faixas de pedestres demarcadas no chão, muitos motoristas não respeitam a sinalização. Atravessar a avenida é uma dificuldade diária da população dos bairros próximos. As faixas estão até apagadas, a INDEC vai fazer a sinalização, então vai ter a faixa de pedestre, vai ter o farol. Isso aí vai facilitar muito a vida do usuário. O pedestre, o aluno que vai para o outro lado do bairro. Então, aquele bairro de lá, o pessoal tem que dar assistência. Então, pelo menos tem que atravessar. Igor nasceu no bairro São Bernardo, onde tem uma oficina mecânica e sempre teve dificuldades para acessar a região. Ele disse também que já chegou a fazer o conserto de diversos veículos por conta de acidentes no local. Porque por falta mesmo de ter um semáforo ou uma lombada, o pessoal não para, aqui não respeita a entrada do bairro. E assim, a gente tem grande dificuldade, porque todo mundo que passa aqui todos os dias e acaba não conseguindo entrar, tem que entrar pelo Jardim do Trevo, lá em cima, isso vai ajudar bastante nós aqui do bairro. Aqui, na hora de pico, ou de manhã, ou na parte da tarde, para eu conseguir entrar no bairro aqui, dependendo, eu tenho que ficar parado, demora 20, 30 minutos para conseguir entrar dentro do bairro. Se você está a pé, então, para passar aqui, fim da tarde, é quase impossível. Não, a gente evita passar por aqui porque não tem condição, não tem como. Você perde quanto tempo, assim, para tentar atravessar a avenida, por exemplo? Aqui você perde uns 20 minutos, tranquilo. Coisa que você não, com 2, 3 minutos, passaria se fosse um semáforo, que aí todo mundo teria a sua vez para passar, né? Outro comerciante que mora há 17 anos no bairro já presenciou alguns desses acidentes. Várias vezes, moto, às vezes vai entrar aqui algum carro, fecha, não deixa entrar, então é bem complicado. E quando você está passando por aqui a pé, como que é? Descreve um pouco para mim. Às vezes a gente faz, de manhã cedo eu costumo andar aqui, então para atravessar aqui do outro lado é bem complicado, eu tenho que ir lá no outro semáforo, apertar, esperar para mim conseguir atravessar. Além disso, eu não consigo atravessar direto para cá, tem que ir do outro lado esperar os carros parar, então não tem um semáforo específico para mim atravessar a avenida do outro lado. Porque às vezes a gente atravessa aqui sem segurança, às vezes tem a faixa de pedestre aqui, mas os carros não param. Um dos benefícios da proposta é melhorar principalmente a locomoção. De um bairro para o outro, escola, tá? E os cadeirantes, que vai ter o acesso aos cadeirantes também.
A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre as condições encontradas pela Secretaria Municipal de Educação nas unidades educacionais após o processo de terceirização. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações a respeito das condições em que foram encontradas as unidades educacionais de Campinas após o processo de terceirização. Por que eu estou fazendo o requerimento? A denúncia que a gente recebeu dos profissionais da educação do município de Campinas, que teve pelo menos 2 delas, que foi assim, totalmente saqueada, né, vamos dizer. Só não tiraram as paredes porque acho que não tinha como tirar, mas tiraram tudo, né? Então toda a estrutura dela, janela, porta, torneira, pia, né, vaso sanitário, tudo quando essas entidades saíram desses equipamentos que são públicos, construído com orçamento público, com dinheiro público, quando eles saíram da gestão, eles levaram tudo. Então a gente primeiro precisa saber quais são essas escolas, essas 6, essas creches, onde elas estão, né? Se de fato essa denúncia se confirma, se aconteceu isso mesmo, se foi roubado tudo, se foi, né, totalmente, porque isso é um crime, né? A primeira unidade da nave-mãe foi entregue no ano de 2008. O projeto veio com a ideia de inovação para acabar com o déficit de vagas na educação infantil. A parlamentar questiona no documento sobre a infraestrutura e as condições que foram entregues os centros de educação infantil. Como que ela estava na posse dela, na gestão dela, ela tinha que tomar cuidado, ela não podia depredar, não podia deixar chegar nessa situação que chegou. Então, por aí também é um crime. Então a gente quer saber aonde são, quem são essas entidades, quem são essas escolas, quais são os locais que estão, né? Quem são essas escolas, não, quais são essas escolas, qual é o território que elas estão e se de fato essa denúncia confirma, se de fato isso aconteceu. Então por isso que a gente fez esse requerimento, porque é dinheiro público que precisa ser preservado, fiscalizado, enfim. Presidida pelo vereador Cecílio Santos, a Comissão Especial de Estudos sobre a Operação do Transporte Público em Campinas realizou a 3ª reunião e debateu a manutenção dos ônibus aqui na cidade. A Comissão Especial de Estudos sobre a Operação de Transporte Público em Campinas realizou a 3ª reunião na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Cecílio Santos, com a participação do presidente da INDEC, empresa que gerencia o trânsito de Campinas, Vinícius Riveretti, para debater o diagnóstico da manutenção da frota de ônibus que opera no sistema de transporte público da cidade. Eu ando de ônibus também, quando é possível. Agora a correria é muito grande, então ando menos, mas eu sempre andei de ônibus e gosto de andar de ônibus, porque a gente encontra um amigo, faz um bate-papo, enfim. E é muito ruim quando a gente está com o horário para chegar num compromisso e fica no ponto e o ônibus não passa. Então, eu entendo esta dor da comunidade e por isso que faço questão de falar a forma que o vereador tem de acompanhar o serviço público, fiscalizar. Uma delas é fazendo os requerimentos. E a gente tem feito, eu tenho aqui vários requerimentos que fiz, solicitando informações sobre a operação da linha 229, da linha 221, quantas fiscalizações foram feitas nos terminais. Tem vários questionamentos que a gente fez à INDEC. Durante a reunião foram discutidas as melhorias e um laudo técnico do que será inspecionado na frota de veículos. Então, o objetivo é facilitar a identificação e verificação de defeitos, suas descrições e tolerâncias na frota do transporte público, escolar, fretado e táxi, no tocante a itens de manutenção, segurança, equipamentos obrigatórios, conforto, conservação e defeitos complementares, visando elevar o nível de qualidade da manutenção do sistema de transporte público no município de Campinas. Especificamente da gestão de frotas. Eu não sei, acho que Campinas já deve ter mais de 1.000 veículos. Se ele tem mais de 1.000 veículos, quem tem um carro aqui, quem tem a chance de ter um carro, que é mais raridade hoje no Brasil de hoje, sabe que ele vem com manual e ele tem ali, né, o que você tem que fazer a cada quilômetro ou horas rodadas. Por quê? Porque quem faz o veículo sabe quando ele vai quebrar.
Para isso, a gente já tem, quando você tem um carro, agora quando você tem 1.000, mesmo que sejam 4 empresas ou consórcios, todas as cidades são divididas, nós já temos softwares para você fazer as manutenções que não podem continuar sendo só manutenção corretiva. Não dá para você esperar quebrar, o usuário ficar sem o transporte, para então, ou então mesmo essas fiscalizações que eu acredito e sei da lisura com que é feita na INDEC, eu já fiquei, inclusive, na área de inspeção. Eu fiquei por 5 anos na INDEC e eu fiz questão de, em todas as áreas, eu fiquei um tempo para conhecer mesmo, que na época eu estava fazendo meu mestrado. Então, eu sei que os profissionais são sérios, mas a gente já tem software. Então, assim, vamos pôr GPS para saber onde está o veículo. Não basta saber onde está o veículo. A gente tem que saber quando que vai trocar esse óleo. Existe uma programação e a INDEC, como gestora de contrato, ela teria que ter um espelhamento disso na INDEC. Vocês estão cumprindo o que manda? Porque o veículo não quebra à toa. A operação do transporte, além de tem que ter a fiscalização constante para que haja o cumprimento dos horários, dos itinerários, também é importante os ajustes. E a gente pode aqui receber contribuição das lideranças, da população, trazendo contribuições para que haja os ajustes na operação das linhas, principalmente aquelas linhas que atendem os bairros que estão lá na ponta, que a população, em muitas situações, tem mais dificuldade de acessar o poder público. Com o tema Educação e Inclusão além da sala de aula, o vereador Marrom Cunha presidiu a 2ª reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Acompanhe como foi. O vereador Marrom Cunha comandou a 2ª reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O tema do dia foi Educação e Inclusão além da sala de aula. Nossa reunião dessa manhã tem por objetivo ouvi-los para termos de conhecimento de como tem sido a inclusão escolar e o que podemos fazer para termos uma inclusão efetiva. Mudar esse cenário de respeitar e perdas. Como é a convivência com os colegas de classe que possuem alguma deficiência. Hoje vamos juntos aprender a respeitar e a cuidar um dos outros. Afinal, nós fomos criados para viver sozinhos, precisando um do outro. Uma das convidadas foi Priscila de Paula, que tem deficiência física e fez uma palestra sobre superação, inclusão e capacitismo. Às vezes, a falta de acessibilidade na escola, de eu ter que ser carregada por alguém, é constrangedor. Não é fácil, por isso que a gente luta por acessibilidade. Não é fácil. E para a pessoa com deficiência já é tudo tão difícil. Para que complicar ainda mais? Então, o respeito, a empatia, elas são muito, mas muito importantes para a nossa sociedade, para poder fazer a diferença. Também presente na reunião, o vereador Eduardo Magoga comentou sobre a necessidade da Câmara manter o assunto sempre em pauta. Mantém o tema em audiência, e é isso que pressiona o poder público. É quando esses temas estão sempre sendo falados, sendo discutidos, sendo apresentados para a sociedade. Hoje, esse plenário que traz essas crianças, que traz o seu trabalho, o testemunho da sua filha, é importante. É importante porque nós vamos manter nessa Casa de Lei um trabalho e o nosso foco em ajudar a combater descriminalização dessas crianças na escola e na sociedade, que isso tem afetado psicologicamente muitas crianças. Na plateia, alunos das escolas Hugo Penteado e 31 de Março participaram ativamente com perguntas para os convidados. A advogada Cláudia das Dores Camargo, presidente do grupo OAB Campinas Vai à Escola, trouxe vários alunos com deficiência, que recitaram poemas, repentes e mostraram seus dotes com dança. Carlinhos Camelô ficou feliz de ver o plenário cheio. É sempre bom ver essa casa cheia, principalmente jovens, assim que
acaba passando e ouvindo essa experiência, ouvindo essas questões e levando como aprendizado para casa e começa a refletir um pouco mais. Gostaria de entrar um pouco no tema e parabenizar não só a Priscila, mas todos que falam assim. Eu falo que as pessoas com deficiência ou qualquer tipo de mobilidade, elas são iguais. É só nós percebemos, eles têm a capacidade para tudo. O parlamentar Marrom Cunha encerrou a reunião, garantindo trabalhar para que novas leis em benefício da pessoa com deficiência sejam aprovadas. Para mim é uma felicidade muito grande de trazer aqui tanto, vamos falar, a escola, os alunos, para que eles entendam as dificuldades das pessoas com necessidade deficiente. Então eu acho que um trabalho desse aqui é muito importante, juntar os pais, as famílias, juntar os professores, diretores e as escolas, comissões que vieram aqui prestigiar esse trabalho. Eu acho que é de suma importância, eu acho que isso aí causa um impacto, tanto no poder público, que a gente possa apresentar para trazer para essas casas mais leis e que sejam aprovadas. 1h mais 5 minutos, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a Comissão Especial de Estudos para Aprovação de Projetos e Emissão de Alvarás, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que se reuniu. Então, confira como foi. A Câmara Municipal de Campinas realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a aprovação de projetos e emissão de alvarás pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Essa comissão ela nasceu com o objetivo de nós levantarmos as inúmeras demandas e reclamações que existem. Aqui temos algumas dezenas aqui de profissionais do ramo de arquitetura, engenharia e construção, mas o número de pessoas e reclamações que a gente tem diariamente nos grupos do WhatsApp, ou seja, através de e-mail, é muito grande. A gente vive uma situação insólita, porque nós queremos projetar, nós queremos construir, e o que a gente sente na Secretaria de Urbanismo, já não é de hoje, já faz tempo pra caramba, infelizmente, é que parece que eles não querem. Eles preferem a não construção. Vamos deixar a cidade do tamanho que está, com o número de habitações que tem. Durante a reunião, foi debatido a forma de apresentação dos projetos arquitetônicos para a análise da implantação do projeto simplificado. Refazer esse processo de simplificação, né? Da onde vem tantas demandas que a prefeitura solicita nas aprovações do projeto? Por que que precisa da matrícula? Onde está escrito que precisa da matrícula? Por que que eu preciso apresentar? Né? Se tem uma cláusula lá dizendo isso. A gente cada vez tem mais... Sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal na prancha. Se está na lei, eu tenho que seguir, ponto final, não tem que estar escrito em lugar nenhum que eu tenho que seguir. Então, talvez é focar mais na questão da fiscalização, que a gente sabe que eles não conseguem ser feita, e aí aquele que está no processo correto de querer seguir a lei é penalizado, e aqueles que simplesmente fazem, né, ninguém está nem olhando. Políticas públicas e igualdade salarial foi o tema da palestra realizada aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, foi realizada uma palestra para debater políticas públicas para mulheres, apresentada pela presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, com o tema Mercado de Trabalho e Empoderamento Feminino. No Brasil, realmente, a gente tem uma diferença salarial entre homens e mulheres que é assustadora. Mulheres exercendo as mesmas atividades, nos mesmos lugares, nas mesmas condições, com o mesmo tempo de contrato, recebem, em média, 20% menos. Nós, mulheres, temos uma grande questão, não só a questão salarial, a questão
dos cargos, nós não temos muitas mulheres em cargos de poder, cargos de liderança, e dentro dessa corrida nós temos ainda menos mulheres pretas, né? Dentro de uma pirâmide social, a mulher preta ela acaba ficando sempre em último lugar. Então, quando a gente vê uma mulher preta ali ocupando um espaço que originalmente sempre é negado a ela, é uma grande vitória, né? O presidente do Legislativo falou da importância de desconstruir a cultura machista. Empoderamento feminino, a gente ter meninos participando, né? Porque a gente precisa também desenvolver essa consciência nos homens, né? Deixar de lado, abandonar aquela cultura machista, daquela sociedade patriarcal, né? Que muitos de nós, vocês agora não, né? Mas eu vivenciei muito, fui educado disso, e a gente precisa desconstruir isso. Nós somos uma sociedade que, independentemente do gênero, todos têm que ter o direito de construir seu projeto de vida, né, para aquilo que é a sua vocação, a sua aptidão, o seu sonho. E eu acho que as mulheres têm ajudado muitos nós, homens, viu? Pela luta delas, a gente também está compreendendo melhor como é essa sociedade mais igualitária. Em reunião solene, o vereador Carmo Luiz entregou o diploma de Mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Linzenô Cordeiro a Julieta Alves de Faria. A homenageada está prestes a completar 90 anos de idade e é mais conhecida como Dona Júlia. E recebe a honraria em virtude dos relevantes serviços prestados em Campinas, no campo da filantropia, promoção social, valorização e preservação da vida. A iniciativa é do vereador Carmo Luiz. É a primeira honraria que eu estou entregando depois da pandemia. Depois de toda a tormenta que nós passamos, que nós vivemos, E hoje eu estou tendo a honra, o privilégio de estar ao lado da Dona Júlia. Então, muito obrigado, Dona Júlia, por estar aqui conosco e nos permitir que nós pudéssemos honrá-la em vida, pudéssemos exaltá-la nesta manhã, de tudo que você representa para a comunidade do entorno, dali dos Amarais, de toda aquela comunidade, uma comunidade extremamente violenta. Quem viveu na nossa época sabe e reconhece a violência no qual vivíamos, da minha infância, minha juventude. Então, para mim, como vereador de Campinas, representa muito, 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 muito poder abraçá-la em nome da população inteira de Campinas e dizer o quanto nós a amamos, respeitamos e a queremos bem. Servente da Prefeitura Municipal de Campinas, Dona Júlia trabalhou por quase 30 anos na Escola Estadual 31 de Março, que fica no Jardim Santa Mônica, na região dos Amarais. A escola foi construída pelos moradores do bairro, com material reciclado obtido de obras demolidas, sob o comando do Exército Brasileiro, e desde a construção, a homenageada já participava dos mutirões. Servia café para os soldados e trabalhadores da obra, que na época foram recrutados pelos próprios militares no bairro. Agora, eu quero nos dizer que preciso agradecer muito a Deus. Em primeiro lugar, a minha proteção entre eu e a prefeitura, porque nunca eles me desprezaram e deram almoço, janta. Morava, sim, numa casa de pau a pique, de capim, onde eu criei os meus filhos e dei educação a todos, que era o meu gosto e esforço. E a gente segue mostrando aqui reunião solene, agora com o vereador Jair da Farmácia, que entregou o diploma de honra ao mérito ao Locas MC Divisão Campinas. O Locas MC começou com um grupo de mulheres apaixonadas por motociclismo e por ajudar o próximo.
iniciou a trajetória em setembro de 2020. Hoje, o Loucas, palavra que vem do hinduísmo e significa mundo, morada, está em 5 países. Possui mais de 1.600 integrantes e cerca de 170 divisões, entre elas a divisão Campinas. A iniciativa da entrega da honraria é do vereador Jair da Farmácia. Como o março é o mês internacional da mulher, então eu gostaria de fazer essa homenagem a todas as mulheres, as secretárias, as copeiras, as mulheres presentes, e é uma satisfação para mim. Então, a todos que vieram prestigiar, a todos os motociclistas, hoje é um dia especial, um dia de entrega de diploma de honra ao mérito e loucas motociclistas. Algumas entidades recebem homenagem, mas as loucas recebo com orgulho nessa casa, seguindo com a corrente do bem, sem olhar a quem. O motoclube, cujo símbolo é uma caveira que simboliza a igualdade, vem ao longo dos anos focando na filantropia e auxílio a pessoas necessitadas, por meio de ações sociais que arrecadam roupas, alimentos, calçados, medicamentos, brinquedos, produtos de higiene, cadeira de rodas, entre outros, para serem entregues nas instituições das cidades por onde passa. A diretora do Loucas Motoclube agradeceu a honraria. Em nome da Divisão de Campinas, agradecer especialmente ao nosso vereador, Jair da Farmácia, que nos proporcionou essa honra, assim como os demais vereadores, que aprovaram, e todos os envolvidos. Quem me conhece, pegar como exemplo a minha sub aqui, a Lua, que já me conhece aí há 12 anos, eu sempre gostei dessa pegada social, literalmente de fazer o bem, sem olhar para quem, literalmente. Só que junto a isso, tinha aquela coisa assim de andar de moto, a paixão por moto, motociclismo, e aí eu acompanhava um motoclube masculino. Eu falava, poxa, será que não tem um motoclube feminino, gente? Aí um belo dia estou eu, passeando, conversando, e encontrei um rapaz que ia comigo no motoclube masculino, que eu ia de vez em quando, com amigos. E assim, é a pessoa que me mostrou as loucas. O nosso querido padrinho Stone de Sumaré, que hoje, dos insanos, não pôde estar presente, mas ele que me apresentou as loucas. Quando ele falou das loucas, eu falei, caramba, existe. Eu falei, juntar 2 pontes importantíssimas, o bem e o motociclismo. Sábado de decisão para a Ponte Preta, chegou o momento mais esperado do ano até agora. Amanhã, 6h30 da tarde, a Ponte recebe o 15 de Piracicaba no jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Na ida lá em Piracicaba, a Macaca venceu por 3-0. Tem uma grande vantagem, pode até perder por 2 gols de diferença, que consegue o acesso à primeira divisão e, consequentemente, a ida para a final. Lembrando, apenas 2 equipes conquistam o acesso. Você já vê aí na sua tela o confronto entre a Ponte e o 15. Técnico Hélio dos Anjos tem problemas para esta partida. O zagueiro Fábio Sanches está suspenso. E aí o Thiago Oliveira e o Edson brigam pela posição. Felipe Amaral, volante, o Meia Elvis estão se recuperando de lesão, então ainda é dúvida. Então, provável Ponte Preta para este duelo, que é importantíssimo, Kaique França no gol, Luiz Felipe na lateral direita, Thiago Oliveira e Arthur improvisado é a dupla de zaga e o Júnior Tavares na lateral esquerda. Meio campo da Ponte deve ter Ramon Carvalho, Leonaldi, Matheus Jesus e o Cássio Gabriel. E na frente, Pablo Diego e Gé, partida que deve ter o recorde de público da Ponte no ano, por volta de 15 mil pontepretanos, que certamente farão uma grande festa. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida. Por falar em fim de semana, além de futebol, tem muita cultura também, viu? Tem dica para as crianças, para os adultos, tem estreia no cinema, tem muita música, shows. Então,
Fique atento a partir de agora, porque você fica com o nosso quadro Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, final de semana chegou, então fica com a gente, porque aqui você fica sabendo tudo que vai rolar em Campinas e região. E para começar, olha só, hoje nós estamos aqui na Praça Arautos da Paz, porque tem evento musical de reggae, isso mesmo, no sábado, a partir das 3 horas da tarde. Quer mais atrações? Confira! Olá a todos, eu sou Marina Costa, contadora de histórias na cidade de Indaiatuba. Estou aqui para convidar vocês para prestigiarem do Corpo ao Conto, primeiro encontro de contadores de histórias de Indaiatuba, que vai acontecer entre os dias 4 e 24 de abril. Todas as atividades são gratuitas, teremos acessibilidade em Libras, e esse evento, esse projeto, recebe o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, e vai ser a coisa mais linda. Venham todos para ouvir muitas histórias. Uau! Não é todo dia que eu vejo Santa Criosta! Vocês gostaram ou não? Aqui é o nosso novo lar. Para as crianças vai ter Do Que São Feitas as Estrelas, no Sesc Campinas, domingo às 4 da tarde. Vai ter Rei Leão, o musical, sábado às 3 da tarde no Teatro Iguatemi Campinas. Ainda sobre musical, Embalos de Sábado à Noite, traz aos palcos as canções que marcaram toda uma época, em um charmoso e dançante espetáculo 100% cantado ao vivo, também no Teatro Iguatemi, com sessão às 7 da noite. Na sequência, no mesmo teatro, às 9h30 da noite, vai ter também Pink Floyd Experience in Concert, uma imersão musical e visual pela história de uma das maiores bandas de todos os tempos. Fala pessoal, eu sou o Marcos Sanabria, gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras. Estou aqui para falar que preparamos um final de semana muito especial para toda a família. Temos uma exposição no piso L2 de grafites. Sexta-feira, às 19 horas, teremos a apresentação de um grupo formado apenas de mulheres do Instituto Anelo, no Palco Bandeiras. E no sábado, às 5 horas, uma apresentação de balé. No domingo, no Teatro Iguatemi, às 3 horas da tarde, vai ter a apresentação dos Clássicos Encantados musical. Todas histórias infantis reunidas em um só espetáculo, cantado também 100% ao vivo. Para fechar o domingo, às 7 da noite, Amazing Tenors traz aos palcos um espetáculo com musicais que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história da música, Bocelli. Alô galera, salve simpatia, sou eu, Jorge Benjó. Olha aqui, dia 1º de abril, hein? Eu e a banda dos Apretivos estaremos aí em Campinas para animar a festa. Salve simpatia! Vai ter Cat Dealers sábado em Valinhos, na Laroque Club, às 4 da tarde. No domingo, Ana Vitória se apresenta em Indaiatuba. Vai ser às 7 da noite no CIA. No Sesc Campinas, sábado às 4 da tarde, tem Moda de Rock Brasil. É de graça. Herodes deve julgá-lo. Soldados devem.
Oi, eu sou Isabela, co-diretora do Teatro Decisão, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e tem um convite especial para você. Neste domingo, dia 2 de abril, às 19 horas, aqui no Santuário de Guadalupe, em Campinas, teremos a grande encenação da Paixão de Cristo desse ano. São mais de 40 anos apresentando, e mais de 500 pessoas assistindo todos os anos. Será emocionante, tenho certeza que você vai gostar. Então esperamos você. A entrada é gratuita, mas se puder, nos doe 1 quilo de alimento para os mais necessitados. Vamos de cinema. Jovem, bonita e aristocrata, Antonina poderia ter tudo o que desejasse. No entanto, seu maior desejo era tornar-se esposa de Tchaikovsky, um conhecido compositor com problemas financeiros e vida amorosa conturbada por rumores. Por conta disso, o casamento entre eles torna-se realidade. Só que o romântico autor de sucessos como Lago dos Cisnes não sentia amor por Antonina. Enquanto ela estava disposta a tudo para ficar ao lado dele, a vontade de Tchaikovsky era terminar o relacionamento. Выйти замуж за солнце и удивляться ожогам. Я жена Чайковского! Только Бог меня заставит, только один Бог! Há muitos anos, a pequena Marisol, vestida para a primeira comunhão, desapareceu. Tempos depois, as jovens Sara e Reb voltavam de uma balada e visualizaram rapidamente uma menina com a mesma descrição, mas encontraram somente uma boneca no local. Através de Sônia, elas descobrem que a história sobre a jovem retorna de tempos em tempos e que há uma maldição que assombra aqueles que a encontram. Temos que ir. Ela está sozinha. Isso que frio. A primeira comunhão. Vários quilos de cocaína foram jogados de um avião em pane. Enquanto o traficante, dono da mercadoria, só quer saber de recuperar sua valiosa carga espalhada em uma floresta, uma mãe está preocupada em encontrar sua filha no mesmo local. O que nenhum deles contava era que um urso negro, enorme, havia comido parte da cocaína e seu comportamento, como era de se esperar, ficou completamente imprevisível. É quando começa um insano jogo de sobrevivência, cujo predador pesa mais de 200 quilos e está totalmente alucinado, inspirado em fatos reais. It kind of seems like the thing that stays with the man forever. Apex predator. High on cocaine. Out of its mind. Oh man, you fucked. What the fuck is wrong with that bear? Shoot it! Bear freedom! Get higher, baby, and don't ever come down! Philip é um detetive particular duro na queda. Investigador sem limites, ele foi chamado por Claire, filha de Dorothy, uma estrela de Hollywood, para descobrir o paradeiro de seu amante, desaparecido misteriosamente. Marlowe não se imaginava que, ao se aprofundar nos bastidores da indústria cinematográfica, ele iria se envolver em uma perigosa teia de conspiração. Of all the people in Los Angeles who you do not mess with, they're top of the list. The key to Hollywood is knowing when your game is up. You go in there, I'm coming out alive. I have to ask myself, who wins, Mr. Marlowe? I will do everything to put you in jail. We all have our secrets, Mr. Marlowe. And your secrets? You'll have to keep those too.
Gostaram das dicas de hoje? Aproveite seu final de semana. Até mais. Tchau. Fim de semana chegando e no sábado o sol aparece durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e tem previsão de chuva. É clima de verão em pleno outono, porque faz calor no sabadão, viu? Já no domingo o clima volta à normalidade para a estação aqui do outono. Então é céu limpo, sol, mas por conta do vento a temperatura tem uma queda. Vamos então, elas já estão aqui na minha tela, tanto para o sábado quanto para o domingo. Amanhã, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus. O calorão dá uma trégua no domingo, porque a mínima é de 17 graus e a máxima não passa dos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Frente Parlamentar para a implantação da Escola Cívico-Militar. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.